Hoje nós estamos aqui para falar sobre relacionamento abusivo e nós queremos utilizar uma série que nós assistimos recentemente, está no Netflix, chamado Maid. Significa o que mesmo? Acho que é faxineira em inglês. Faxineira. É. E é possível que você tenha alguns spoilers nesse vídeo, mas a gente vai tentar não dar muitos detalhes para você conseguir ter uma experiência bem interessante assistindo essa série. Bom, essa série conta a história de uma mulher que se casou jovem, né, com um rapaz. Os dois eram muito promissores, apaixonados, daquele jeito, né? Até que ela tem um filho, é uma filhinha, na verdade, né? E a filhinha devia ter coisa de 2, 3 anos, né? Alguma coisa assim. E ela começa a lidar com uma realidade que ela nunca imaginou na vida, que é muito comum, inclusive nos relacionamentos. Às vezes a pessoa não conhece a outra suficientemente, né? E de repente, depois que vai para a experiência do casamento mesmo, do dia a dia, ela começa a ver coisas no outro que o outro apresentava alguns sinais na época do namoro, mas não era tão evidente assim. O fato é que esse rapaz, o esposo dela, ele era alcoólatra e ele começou a ficar violento quando ele tomava muita cerveja e chegou a ameaçá-la, jogar coisas próximo dela, né, como vidro, como, sei lá, como copo, e ela ficar naquela dúvida, será que isso é relacionamento abusivo? Será que isso não é? E ela toma a decisão de sair de casa com a filha, e num primeiro momento ela faz isso sem ser de maneira legal, judicial, ela simplesmente pega a filha e sai. Ela tem um carro e sai com a filha no mundo porque ela quer desesperadamente sair daquela situação de violência, uma espécie de grito de socorro, e a filha é tudo para ela. Ela ama a filha de paixão. Ela faz de tudo para sustentar a filha, né? E chega um determinado momento que ela sai com $18 na carteira. Então tem que colocar gasolina, tem que dar comida para a criança. Você sabe que nessa idade a criança pede doce, pede algumas coisas que você não pode comprar. Então ela sai nessa aventura junto com a filha, né? Uma aventura, uma fuga. Sim. E ela não tem a quem recorrer, porque os amigos dela são amigos dele também. E os amigos deles sempre falam para ela voltar, porque ele está apaixonado por ela, porque ele se arrepende de fazer o que fez. E quando ela procura a família mais próxima, que seria a mãe dela, né, que é separada do pai, a mãe vive uma vida alternativa e é uma pessoa assim que não é dada muito a escutar, ela não tem aquelas características básicas de uma mãe, né, no sentido de uma mãe que olha o sofrimento da filha e tenta dar suporte, tenta dar apoio, ajuda na medida do possível. Não, essa mãe, ela é uma mãe meio hippie, ela é meio Que só olha pra maluca, si. que só olha para si o tempo todo. Também acumulou dezenas de relacionamentos mal sucedidos, é uma pessoa extremamente carente e que não consegue nem cuidar de si própria, né? Quanto mais cuidar da filha. Então, a filha se torna uma espécie de sem casa, sem teto mesmo. E a série vai mostrar essa saga, a dificuldade de ela lidar com a vida tendo apenas um carro, uma filha, e bem ao estilo daquele filme A Vida é Bela, porque ela tenta tornar a vida da filha a mais encantada possível. Então ela brinca com a filha, ela compra um brinquedo, ela tenta distrair a filha, ela tenta fazer com que a filha não compreenda que ela está vivendo num estado de caos, ou seja, sem dinheiro, sem poder morar em lugar nenhum, e daí ela bate o carro, fica sem o carro. Então assim, os primeiros episódios dessa série, você fica angustiado, você fica acompanhando ela falando, meu Deus do céu, como é que ela vai se livrar dessa próxima situação? E a gente vê claramente como que a vida ela pode se tornar muito difícil. Porque ela fala assim,
eu vou arrumar um emprego para ter dinheiro, mas para ela arrumar emprego, ela vai deixar a filha com quem? Ela não tem onde deixar a filha. E é muito complicado. Daí, por fim, ela vai para um abrigo, né, onde as pessoas são acolhidas por causa de abusos domésticos, né, etc e tal. Ali ela consegue receber um pouco de suporte. E para você ver como ela é tão assim que ela pensa que ela não sofreu abuso. Eu não vou para esse tipo de abrigo porque eu nunca sofri um abuso. E muitas pessoas, muitas mulheres tem essa vida. Ele não me bate, então eu não sofro abuso. Eu tenho tenho comida, tenho um lar, tenho a casa para onde eu voltar, mas a pessoa é agressiva, ela fala mal, te xinga e a pessoa pensa que isso é normal. E para ela era normal, porque ele bebia e o pai dela também bebia, e ela via muito isso no relacionamento da mãe dela com o pai dela. Então, para ela, isso é normal, uma pessoa beber e estar um pouco mais agressiva. Então, ela não queria estar naquela situação, não queria entrar naquele abrigo, porque ela achava que ela não era abusada. Mas aí, depois de muita conversa, depois que as pessoas acolheram ela, e ela viu que realmente ela sofria abuso. Ela não podia ter uma conta no banco, ela não podia sair de qualquer forma, tinha que ser sempre com ele. Ele não dava dinheiro para ela, ele só trazia mantimentos. Então ela vivia, querendo ou não, sendo uma refém ali da própria casa, né? É verdade. E aí entra outra questão também, né? Que ela começa a ficar dividida entre o mínimo que ela gostaria de dar para a filha, que é um teto, porque aí a gente vê o conflito de uma pessoa que está num estado de abuso, né? Porque embora a pessoa esteja sofrendo abuso, ela tem alguns benefícios secundários. Então, ela está dentro de um teto, né? Debaixo de um teto, que no caso lá era um trailer que era dele, inclusive. Querendo ou não, ali dentro da casa deles, né? A filha dela recebia um mínimo de estrutura familiar, no sentido de comida, de ter onde brincar, de ter onde dormir com conforto. Então a pessoa fica naquela dúvida. Eu fico com essa estrutura que é importante para mim, que sem ela vai ser muito difícil, a vida vai se tornar muito mais difícil, ou eu venço isso, peço o divórcio, vou pelo caminho mais difícil do ponto de vista do desconforto de sair daquela casa, de recomeçar a vida. No entanto, não sofre abuso, porque agora está numa nova condição em que o outro perde esse poder que tem de manipular, de agredir, de ameaçar e de tolir o outro, né? No caso, ela era uma mulher absolutamente tolhida nas suas necessidades e na sua humanidade. Ela só vivia dentro dessa casa para satisfazer as necessidades sexuais dele, para cuidar da filha, cuidar da casa, era a única função dela. E ela aí tinha sonhos, né, de entrar na faculdade, ela deixou tudo isso por causa da filha e do marido. Sim, e tem muita gente que vive nessa mesma condição, de um abuso que às vezes pode parecer velado, de um abuso que ele é feito em forma de supressão da humanidade do outro, ou seja, o outro não tem desejo próprio, sonho, o outro não pode ter amigos que não necessariamente sejam amigos do cara. Muitas vezes a pessoa ela é tolhida de pensar com a própria cabeça, de ter voz ativa, porque dentro de um relacionamento as duas partes deveriam ter um peso de igualdade, né? As decisões devem ser tomadas por ambos. Não é porque um trabalha fora e o outro trabalha dentro de casa que o que trabalha fora tem mais importância do que o que trabalha dentro de casa. Sim. E é muito interessante. E a série se chama Maid porque ela vai tentar ser empregada, que é o caminho mais fácil que ela tem ali, porque não exige nenhum tipo de
de faculdade, de escolaridade. Ela tem que comprar suas próprias coisas. Lá nos Estados Unidos a pessoa ganha por hora. E ela vai enfrentar os cenários mais terríveis do ponto de vista dessa profissão. Só que ela faz tudo com muito amor. Ela, mesmo vomitando às vezes, mesmo a colega de trabalho meio que abusando dela, dizendo, você é novata, você vai enfim, ficar com o banheiro mais sujo e tal. Ela faz de tudo porque ela ama muito a filha. Ela até chega a conhecer uma pessoa que se interessa muito por ela e que ela teria todas as, vamos dizer assim, todas as regalias que lhe faltava, todas as necessidades supridas, né? No entanto, ela é muito fiel ao que ela pensa, porque o cara se apaixona por ela, mas ela não se apaixona pelo cara. Então ela aceita uma certa ajuda dele, mas logo ela vai seguir o caminho dela, porque ela não ama o cara e não quer viver com o cara por causa das questões financeiras. E eu imagino que existam muitas pessoas que se submetem a um determinado tipo de vida abaixo do que deveriam ter, por causa dessas questões, ou por estar longe do mercado de trabalho há muito tempo, ou porque realmente não tem o básico do básico do básico, ou porque não se sentem capazes de se reinventar na vida. Tem muita gente que carrega um casamento de 30, 40 anos nas costas e não é um casamento já morto e não se reinventa simplesmente porque não acredita que é possível haver reinvenção. Já está acostumada com um certo padrão de vida. Sim. E permite certas... não vamos dizer, não é regalias, é um certo abuso porque tem um conforto ali. Então, ele me trai, então eu vou ficar aqui no meu conforto, eu vou ficar aqui na minha casa, no meu ar-condicionado, enquanto ele traz comida para dentro de casa, enquanto ele paga as contas, ele pode sair com quem quiser. Então, a pessoa, ela entra nesse limbo aí, né? Eu troco a minha felicidade pelo conforto, e é difícil. Sim. Essa situação. Sim, e sempre o abusador, ele promete mudanças. Quando ele percebe que ele perde o controle sobre a vida da pessoa que ele manipula e que ele abusa, ele procura um jeito de retomar esse poder, seja se fazendo de vítima, seja com arrependimento falso, do tipo, olha, tudo vai mudar, volta para casa. Ele até tenta de uma maneira até aparentemente honesta, mas depois alguma coisa acontece de ruim na vida e ele recorre àquilo novamente e o ciclo se repete. Então, durante a série, ela volta para casa dele, inclusive, por amor à filha. Então, e daí também tem a questão judicial, que é uma outra questão muito difícil, porque a pessoa, quando se divorcia, ela precisa encarar essas questões judiciais. Porque se ela tem filho, ela vai ter que lidar com horário de visitas, ela vai ter que ainda lidar com o ex-marido. Uma vez que você tem filho com uma pessoa, você vai ter que lidar com essa pessoa pelo resto da sua vida, enquanto vocês tiverem esse filho juntos. E é muito difícil você lidar com uma pessoa que abusa ou abusou de você, que ao ter contato com você, fica te prometendo mundos e fundos, dizendo, eu vou melhorar, eu vou mudar, volta para casa, para que tudo isso? Para que muda, né? Para que esse desconforto, né, de ir no tribunal, de ir diante de um advogado, de ter gastos financeiros com isso? E a pessoa, muitos voltam para o ex por causa disso, porque ela quer o caminho mais fácil, o caminho mais confortável. Ele é um mal que eu conheço, é um mal conhecido. É melhor do que lidar com a dificuldade de se reinventar, de começar de novo. Então, assim, foi uma série que a gente assistiu
que mexeu muito com a gente nesse sentido, né? A gente ficou com raiva dela. Muitas vezes, muitas vezes. A gente queria pegar ela no colo e falar, não, vem aqui que a gente cuida de você. E é uma série que te envolve bastante e faz você pensar em muitas coisas. Além do relacionamento abusivo, tem um relacionamento não tão saudável com os pais. Então, tem várias nuances nessa série. Então, nós recomendamos muito vocês a assistirem. E quando vocês assistirem, comenta abaixo aqui e fala assim, olha, eu assisti a série. Às vezes você não vai gostar, tudo bem. E se você gostar, também comente. Fala, olha, eu gostei desse episódio, gostei tal coisa. E a gente vai ficar muito feliz em ver que vocês assistiram, né? Sim. E para finalizar esse vídeo, uma das coisas que mais chamou a atenção é justamente o adoecimento psicológico de tudo que estava em torno dela. Como ela foi criada dentro de uma família onde havia abuso, onde havia violência, ela meio que normalizou certos comportamentos, né? E meio que inconscientemente ela acaba escolhendo uma pessoa para estar com ela muito parecida com o padrão que ela presenciou. Sim. Então, realmente em casos assim, precisa haver uma quebra de padrão e muitas vezes uma quebra de padrão generacional, ou seja, muitas vezes a pessoa ela vai precisar vencer todos os fluxos psicológicos que acompanham a própria família, porque ela tem amigos que também são alcoólatras, ela tem o ex-esposo que também estava nessa condição, a mãe que também abusava, né, do álcool e de outras coisas mais, o próprio padrasto ou os inúmeros padrastos que ela teve, que também vivia numa relação extremamente adoecida com a própria mãe. Então ela está cercada de tanta situação adoecida que para ela realmente impor um novo padrão saudável, ela vai ter que quebrar com todas as referências que ela tem ao redor. E isso é muito difícil, porque essas referências elas se constituem numa espécie de pressão social sobre ela. Como é que ela vai viver algo que ela nunca viveu antes na vida, que ela não tem amigos que têm essa referência? É muito difícil que isso aconteça. A não ser que ela encontrasse uma pessoa bastante saudável, se apaixonasse por essa pessoa. Ela teve uma pessoa que tinha um relacionamento saudável com os pais, Sim. Tinha um relacionamento saudável com o filho. E mesmo assim ela não se apaixonou porque não era o padrão dela. Então ela teria que quebrar esse ciclo de relacionamentos abusivos para ela conseguir olhar para uma pessoa que realmente goste dela, uma pessoa que realmente vai cuidar dela, porque ela não se olhava também com carinho. Sim. Ela não se achava merecedora desse amor dessa pessoa. Por isso que ela não estava na mesma sintonia dele. Sim, e quando a gente não se ama e a gente acha que não merece o melhor, a gente sempre procura aquilo que a gente acha que merece. É muito comum, às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, só se apaixona pelo bandido, pelo cara que faz coisa errada, pelo mal, né? Ela encontra uma pessoa do bem, ela não sabe receber carinho, não sabe receber amor, não se sente digna nem merecedora. Isso no caso de mulheres, tem casos de homens assim também. Então, a reflexão dessa série é o quanto a vida pode ser difícil para algumas pessoas em determinados contextos. Isso me marcou muito, sabe? E a série é muito interessante porque ela fica sempre aparecendo o quanto ela tem no bolso. E o quanto o dinheiro limita ela, né? Porque ela quer fazer uma coisa, ela não tem dinheiro. Ela quer comprar uma determinada comida, não tem dinheiro. Ela quer fazer alguma coisa com a filha e o dinheiro também é escasso. Ela precisa de um advogado, mas não tem dinheiro para pagar. Então, assim, é uma saga muito difícil. Chega um determinado momento em que ela começa a ver uma luz no fim do túnel. E essa luz, ela vem a partir de pessoas que ela encontra no meio do caminho, que ela
vai fazer algumas amizades importantes, né? Especialmente com uma mulher que era a patroa dela, enfim, que ela limpava a casa dessa pessoa. E a partir também da educação, porque ela se inscreve numa faculdade, ela tem o desejo de ser escritora, né? E a luz no fim do túnel, ela acontece a partir de novas amizades, com novos padrões, e também a partir da educação, que vai abrindo novos horizontes, né? E eu queria deixar um recado para você que se sente num relacionamento assim, talvez por isso você decidiu assistir esse vídeo. Existe vida pós esse relacionamento que você está. É possível viver novos padrões, é possível dar a volta por cima. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, não é uma coisa fácil de acontecer, mas é possível sim estabelecer um novo jeito de viver, né? Sim, sim. É isso, gente. Se você gosta de vídeos como esse, em que a gente fala um pouco sobre séries e filmes que a gente está assistindo, coloque aqui nos comentários, tá bom? Vai aparecer um novo vídeo aqui para vocês continuarem com a gente nessa saga sobre felicidade a dois, sobre relacionamento amoroso. É uma alegria para a gente estar com vocês.